Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando mais uma análise diária aqui no canal da Crypto Trade. Hoje, dia 28 de maio de 2025, quarta-feira, agora são aproximadamente 11h57 da noite, quase meia-noite, pessoal, virando aí para quinta-feira. Vamos começar rapidamente aqui pelo nosso calendário econômico. Tivemos mais cedo aí compartilhamento das atas da reunião do FONC lá nos Estados Unidos. E basicamente, pessoal, a ata acabou demonstrando aí uma postura de cautela em meio a preocupações com tarifas. Como sabemos, estamos aí dentro de uma guerra comercial entre Estados Unidos e outros países ao redor do globo. Basicamente, a ata cita aí grandes incertezas em relação à economia, né? Eles acabam adotando aí uma postura bastante cautelosa, inclusive isso vem se refletindo, né, pessoal, aos mercados aí dos títulos do Tesouro. Inclusive, a ata também indicou, né, que os participantes do FUNC ficaram surpresos, né, com a magnitude e amplitude dos aumentos tarifários anunciados após o dia da libertação, que ocorreu aí entre as reuniões do FONC de março e maio. Então eles, né, acabam realçando aí uma maior incerteza sobre as perspectivas econômicas e mantém, né, aquela velha postura conservadora, né, aguardando mais resultados plausíveis, né, principalmente ao que tange a possibilidade na redução da taxa de juros. Então, temos aí mais incertezas, né, pessoal, daqui em diante. Acredito que com o passar do tempo, né, os resultados da economia dos Estados Unidos sendo divulgados, né, e contemplando excelentes resultados, acho que será questão de tempo aí uma redução da taxa de juros e isso, né, pode ser um divisor de águas, né, principalmente para os mercados de renda variável, onde cria-se maior aptidão por risco aí por parte de investidores institucionais, tá, pessoal? São os caras que movem preço desses ativos, inclusive aqui no mercado cripto também. Então, basicamente foi isso. A ata de hoje. Em relação ao FONC, mais incertezas aí pairando sobre a economia dos Estados Unidos e somente o tempo irá nos mostrar se de fato essas políticas públicas adotadas pelo novo governo surtirão efeito positivo para os Estados Unidos. Beleza, pessoal? Então, basicamente, é a notícia mais relevante que tivemos no dia de hoje, dia 28. Acabou refletindo aí um pouquinho nas três principais bolsas, né? Todas acabaram retroagindo. S&P recuou 0,56, Dow Jones recuo de 0,58 e Nasdaq um recuo aí de 0,51. Pessoal, vindo para o Bitcoin, carro-chefe do mercado, não foi diferente. No diário tivemos também um dia de queda, aproximadamente aí 1% de recuo. Neste momento para nós, preço a mercado $108.458. Então, pessoal, vamos ver o que rolou ontem após a análise, quais são as perspectivas já para madrugada, até a nova análise de hoje, inclusive, né? Agora são meia-noite, só que mais tarde, né, no período da noite, quinta-feira, vamos dar uma olhadinha aí para ver o que desencadeou e as probabilidades aqui de movimentação no preço. Então, pessoal, reduzindo o tempo gráfico aqui para 4 horas, a gente basicamente observou aí uma grande possibilidade, né, pessoal, de buscar níveis inferiores de preço,
né, a estrutura delineada, né, vinha sinalizando aí o mercado buscar aqui a proximidade do nosso suporte. Inclusive fizemos a identificação de acumulação de lotes no livro de ofertas entre o range dos 107 mil e 105 mil. Quando a gente reduz o tempo gráfico, que pessoal, acho que é bastante evidente, né? Primeiramente, à tarde, quando chegou, né, na região aqui do 107, a gente percebe aí já uma reação dos compradores, provavelmente, né, pela quantidade de lotes, né, que era expressiva a este nível de preço. Era importante, né, salientar com vocês. E posteriormente viemos buscar aqui de fato, né, pessoal, o nosso suporte primário, né, que já estava demarcado aí as análises anteriores. Então a gente sabia de uma grande possibilidade, né, de reação por parte dos compradores, né, dentro desses pontos, evidentemente analisando, né, toda a sua proximidade. Então vocês podem perceber que de fato foi em cima aqui, pessoal, da linha a reação dos compradores, né? Por isso eu reforço a importância de você utilizar as nossas marcações aqui da CryptoTrade. São todas bem fundamentadas, né? A gente aplica princípios e fundamentos básicos do mercado e a essência do price action, tá? Então não tem mistério, não tem caô, pode seguir as marcações que você, evidentemente, né, se você for novo, principalmente vai achar bastante estranho a quantidade de vezes que o preço irá bater nessas marcações. Então, mais uma vez aí, reforçando aqui as marcações no gráfico, né, pessoal? A gente, inclusive, fica até feliz quando consegue alcançar aí basicamente em cima do alvo, né? Tivemos de fato aqui a retração exatamente ao mesmo nível que estava demarcado aí para nós já em análises anteriores. Então, bastante interessante estar compartilhando isso aqui com vocês. Porém, nem tudo é doce, pessoal. A gente esperava aí sim uma possibilidade de reação dentro desse range na qual fizemos a identificação dos lotes, né? Seguindo também os nossos suportes, mas quando a gente analisa aí um tempo gráfico maior, por exemplo, a gente já percebe uma eventual retração aqui, pessoal, na média de 20 períodos, isso no tempo gráfico de 4 horas. Então, para quem está almejando aí a busca por níveis superiores, o primeiro passo, pessoal, seria romper essa média com confirmação, tá? Ou seja, dois candlesticks fechando acima da média com prevalência de volume comprador, tá? Aí sim teríamos uma grande possibilidade de buscarmos novamente a nossa zona de patrulha, que tecnicamente faz a unificação lógica desses topos descendentes. Então, a questão é: teremos ímpeto por parte dos compradores ao ponto de conseguir o rompimento dessa média, né? Sem o rompimento, pessoal, ou a recusa de preço, a gente provavelmente volta aqui para a região de suporte e vale salientar que ele vem se fragilizando, evidentemente pelas múltiplas retrações que já antecederam aqui a este nível de preço. Então, eu gosto sempre de fazer a comparação a um colete à prova de balas, né? Se você toma 3 tiros, né, vestindo um colete à prova de balas, a probabilidade do quarto tiro furar ou romper o colete é muito alta. Aqui, pessoal, é a mesma coisa. A gente tem aí múltiplas retrações por parte dos compradores a este nível de preço, o que fragiliza este nível. Então, todo cuidado é pouco para quem acha que o suporte ele é eterno, tá? Então, tem que ficar ligado nessas questões. São fundamentos básicos, são princípios, né? Você precisa estar ciente disso para simplesmente, né, não ser pego desprevenido. Beleza, pessoal? Então, eu acho, pessoal, sinceramente, fica complicado a gente,
né, imaginar aí uma reação mais incisiva por parte dos compradores, primeiro pela questão aí da média, né, de 20 períodos no tempo gráfico de 4 horas. A gente precisa dessa confirmação aí de rompimento, evidentemente para buscarmos, né, a nossa zona de patrulha ou a nossa resistência diagonal. Segundo ponto, né, quando a gente analisa a estrutura de preço, né, de uma forma mais periférica, até o presente momento, não apresenta uma condição aí de reestruturação ou mudança da engrenagem, tá, pessoal? Quando a gente analisa principalmente no diário, infelizmente, não vejo com bons olhos, porém, tem o outro lado da moeda, que é a questão de notícias, né, externas que podem influenciar o mercado, né, como tivemos aí a confiança do consumidor no dia de ontem, né, trazendo um resultado espetacular, muito acima da projeção, e a questão da possibilidade de negociação dos Estados Unidos com outros países em relação às tarifas. Então, isso tudo pode influenciar o mercado. Estamos em um momento aí de incerteza, né? E esses resultados eles podem aparecer e, consequentemente, trazer aí aquela movimentação na qual conhecemos, né? É o famoso oba-oba, né? E todo mundo aproveita ali a movimentação, o volume, tá? Os institucionais, né, absorvendo o risco e fazendo o mercado, muitas vezes, né, movimentar de uma forma inesperada. Então, tem todo esse contexto, né, que precisa estar aí acompanhando o seu raciocínio, né, o seu planejamento, porque, evidentemente, isso também, né, é muito importante. Mas, né, como a gente não consegue antecipar eventuais notícias impactantes, a gente precisa priorizar somente no gráfico e, ao que parece, né, a gente tem aí um mini ponto de decisão, evidentemente, pessoal, para buscarmos a zona de patrulha, tá? É a questão do rompimento dessa média com confirmação. Se eu tenho um rompimento, né, com confirmação, dois candlesticks fechando acima, bom volume comprador, temos grande possibilidade sim de buscarmos novamente essa região e, obviamente, é outro ponto de decisão também para rompimento ou recusa de preço, tá? Mas o primeiro desafio já está lançado, já temos aí os vendedores evidentemente retraindo o preço e fica aí a questão, será que teremos aí ímpeto por parte dos compradores ou de fato teremos a recusa e posteriormente, né, voltarmos para a região dos 106.800, sabendo de sua fragilidade e, evidentemente, podendo buscar níveis inferiores. Então, basicamente, são esses os pontos, né? Este é o cenário para o dia de hoje. É isso que você precisa acompanhar até amanhã. Evidentemente, isso vai gerar oportunidade para você, seja para você especular, seja para você, né, se preparar para uma operação um pouco mais longa, talvez uma operação de swing trade. E, evidentemente, para quem está buscando compor carteira ou até mesmo adentrar no mercado, acredito que não seja o melhor momento, até porque estamos aí em um momento lateralizado, digamos, né, descendente, enfim, ainda temos algumas confirmações a serem apreciadas que até o presente momento não se mostrou para nós. Beleza, pessoal? Então acho que é isso. Basicamente a gente vai manter as mesmas marcações, a estrutura também. São esses os pontos, as condições que você deve estar, né, atento aí pela madrugada até a nova análise de amanhã. Fechado? Vamos dar uma olhadinha no livro, ver como é que ele se encontra aqui na atualidade. Pessoal, a gente percebe um livro pulverizado aqui pelo lado dos vendedores, uma acumulação maior na região dos 110 mil dólares, tá, pessoal? A região dos 110 é de fato
bem próximo aqui, ó, da nossa zona de patrulha, né? A nossa resistência à diagonal, unificando esses topos descendentes. Então, acaba até fortalecendo aí, né, a tese de que aqui também será um ponto de decisão. Inclusive, analisando níveis inferiores aos 110 mil, pessoal, a gente vê um livro vazio, o que inclusive facilita, né, a possibilidade aí de rompimento por parte dos compradores. Então, tecnicamente, né, não é um cenário impossível. A gente, como mencionou anteriormente, vem esperando, né, bons resultados da economia norte-americana, né, vem aparecendo esses dados aí ao longo da linha do tempo, possibilidades de negociações a todo vapor em relação às tarifas, né? Cada dia que passa, o governo americano anuncia aí uma alta probabilidade de negociação. Enfim, isso pode influenciar também. O livro, né, encontra-se tecnicamente vazio, então não podemos descartar essa possibilidade. Por isso, a importância de acompanhar de fato, né, a proximidade do nível para a esperar aí as confirmações, as condicionantes, tá, pessoal? Muito importante analisar o livro juntamente com o gráfico, justamente para aumentar, né, o seu olhar, né, a sua ótica ou até mesmo a sua perspectiva. Mais para cima aqui, pessoal, pelo lado dos vendedores, também temos o livro pulverizado, com uma maior acumulação na região do topo histórico, região dos 112 mil dólares. São quase 12 milhões e meio posicionados. E na região dos 110 temos quase 13 milhões de dólares. Tá? Olhando pelo lado dos compradores, livro totalmente diluído também, pessoal, pulverizado. A gente percebe na região dos 106 um pouco mais de acumulação, quase 9 milhões de dólares. A gente percebe, inclusive, pessoal, já na proximidade do 107, ó, a gente não tem mais acumulação de lotes que estavam presentes no dia de ontem. Então acaba reforçando, né, a tese do suporte enfraquecido. Tá? Nós não temos acumulação de lotes aqui para nós na região do 107. Então por isso você precisa estar atento a esses detalhes. Então, a região dos 106, quase 9 milhões de dólares. Região dos 105, a gente tem mais quase 12 milhões de dólares. Então, a região dos 106, talvez fazendo alusão à descendência desses fundos, faz sentido, né? Uma certa acumulação a este nível. E a região dos 105 pode fazer sentido também pela proximidade aqui do nosso suporte diagonal, fazendo alusão à ascendência aqui desses fundos, tá? Então, basicamente é isso, pessoal. Acho que mudou pouca coisa de ontem para hoje, né? Acabou acontecendo o que prevíamos e simplesmente aplicando aqui a essência do price action, sem aquele monte de indicador técnico, né? Aquela linguagem técnica que acaba dificultando o entendimento. Aqui a gente traz a análise para vocês, né, com o linguajar do povão, para facilitar aí a sua compreensão e, evidentemente, né, que você desperte, né, um interesse em aprender mais e saber como se portar dentro do mercado cripto. Fechado, pessoal. Vou encerrar a análise de hoje. Agradeço imensamente sua presença aqui comigo, você que está acompanhando o nosso trabalho no YouTube, no X, no Quai, no TikTok. Não deixe de compartilhar as nossas análises, é fundamental para o engajamento do canal. E, e é isso, eu agradeço novamente, te desejo aí uma boa noite e até mais breve.